Você que mora em condomínio, já deixou seus filhos brincando sozinhos na área de lazer? Sabe aquela história? Não, a mãe do coleguinha vai estar por lá, ela vigia todo mundo, tô aqui ocupada, né, fazendo um monte de coisa dentro de casa, você deixa o menino descer. Mas aí vem a dúvida, né, pessoal? Se acontece um acidente, de quem que vai ser a responsabilidade? Dos pais que deixaram os filhos desacompanhados ou do condomínio, já que esse acidente pode ter acontecido numa área comum? E a questão do barulho, hein? Barulho no parquinho, barulho na piscina, ali no salãozinho de festa, no banquinho perto do jardim. Tem limite para esse barulho? Sabe, som na área de lazer, quando os adolescentes se juntam para as resenhas, toda sexta-feira tem uma resenha diferente, aí eles levam aquela caixinha de som pequenininha. Gente, tem que ter hora para acabar esse barulho, né? Esse som, esse falatório e mais. Quem vai vigiar esses jovens? Se eles estão levando bebidas, se são menores de idade? Quando a brincadeira das crianças e dos adolescentes incomoda os vizinhos, quem é que vai pôr limites? Esse é o assunto da nossa entrevista, que rende um bom debate. Já vai enviando sua pergunta, que eu vou sentando aqui para tomar um café com a Josiane Ramalho, advogada especialista. Obrigada, minha amiga, pela presença. Bom dia. Bom dia, Bruna. Obrigada pelo convite. Obrigado, pessoal de casa. É um prazer estar aqui. Prazer todo nosso. Então já vamos respondendo a pergunta principal. De quem que é a responsabilidade? Se acontece um acidente, seja uma topada ali, machucou o dedo, ou até um acidente mais grave, com uma criança que estava sem um acompanhamento de um responsável na área comum do condomínio. Aí eu vou te dar a famosa resposta dos advogados, Bruna. Depende. Depende, tudo depende, Tudo né? depende. Depende de todo o contexto em si. Primeiro, você já me disse que a criança estava sem a supervisão dos pais ou um responsável. E onde que ela se machucou? Era algum brinquedo da área comum? Esse brinquedo estava manutenido, estava com manutenção ou não? Então, eu posso ter aqui duas responsabilidades, um brinquedo sem manutenção e a criança sem supervisão. Então, eu tenho a responsabilidade concorrente do condomínio pela falta de manutenção e dos pais pela falta de supervisão. Perfeito. Como que a justiça costuma entender esses casos, Josiane? Existe alguma exceção para o caso dessa criança estar desacompanhada? Claro, tem esse caso que você acabou de falar, né? Às vezes foi no brinquedo que estava sem manutenção, mas como que a justiça costuma entender? Em alguns casos, Bruna, que nós temos acompanhado, a justiça tem pesado nessa situação. O condomínio tem seguido com as manutenções, está tudo em dia, essa criança estava na área comum, o que ela estava fazendo, tudo tem sido apurado. Em alguns casos, quando todas as manutenções estão em dia e essa criança estava sem supervisão, infelizmente a responsabilidade é dos pais. Perfeito. A gente tem até imagem, daqui a pouco a gente vai colocar, que a gente está falando ali de parquinho, quedas, mas a piscina é um risco muito grande. Tem um caso que todo mundo acompanhou aqui no estado da Serra, esse caso aí foi emblemático. Sim. Esse menininho estava ali sozinho, desceu na piscina, tinham outras pessoas ali na piscina, mas ele estava sem um responsável naquele momento e foi o porteiro que conseguiu enxergar que ele estava se afogando e salvou esse menino, porque o afogamento é silencioso, né? É muito perigoso ali o momento que o porteiro retira ele, né? Aí depois que o responsável aparece, o pai aparece. Nesse caso, piscina, que é outra polêmica também. Piscina, você tem várias pessoas ali ao redor, quando a criança se afoga, ninguém escuta, ninguém vê. Então, as outras pessoas é um pouco complicado, a não ser que ela veja e se abstenha de salvar. Mas ali não é o caso, as outras estavam nadando, sim, não perceberam, né? Infelizmente, quando talvez notassem algo, a criança já viesse a ter um acidente fatal. No caso do porteiro, é bom trazer, Bruna, porque o porteiro ele é contratado para proteção patrimonial. Exato. E não para proteção dos filhos daquele condomínio, né, dos moradores daquele condomínio. Então, o porteiro ele poderia estar vigiando a portaria, como poderia estar recebendo uma encomenda, como poderia estar controlando o portão de garagem, o portão de acesso, e ele, infelizmente, não ter visto a criança cair na piscina, sim, não ter tido tempo hábil de salvar a criança e essa fatalidade ter ocorrido. E aí, nesse caso, infelizmente, seria a responsabilidade do responsável, né? Sim. Do pai que não estava próximo para socorrê-lo. Agora, em condomínios que têm essa característica ali de clube, né, muitas piscinas, esses condomínios, eles têm a obrigação de deixar
uma pessoa ou vários funcionários responsáveis por essas áreas comuns? Então, vamos supor ali na piscina. Teria que ter um guarda-vidas ali ou uma zeladora para ficar no parquinho com essa responsabilidade? Normalmente não, Bruna. Até no regimento interno ele não traz isso. Normalmente o salva-vidas ele é exigido praias, clubes com determinado número acima de pessoas. Então, como o condomínio ainda é uma área residencial, ele ainda não se tornou um clube, então não tem essa peculiaridade, essa exigência do salva-vidas naquele local. Mas é uma possibilidade de trazer um benefício para o condomínio. Né, se estudar isso, trazer em assembleia, inserir no regimento do condomínio e sim, quem sabe, futuramente, trazer esse benefício para todos os moradores. Né? O condomínio pode determinar uma idade mínima, Luciane, para a criança circular sozinha? Ó, crianças a partir de 12 anos já podem circular sozinhas nas áreas comuns. Isso pode acontecer? Sim, eles podem determinar por assembleia, não só a idade, como hoje muitos condomínios já é determinado. Crianças não podem circular em bicicletas nas áreas de garagem. Ah, nossa, legal isso, importante. Entendeu? E assim, mesmo assim, aconteceu um fato comigo, saindo do meu condomínio, eu estava saindo com o meu carro e duas crianças de aproximadamente 7 anos andando na garagem. Nossa. E eu tenho uma vaga, ela não é uma vaga aberta, então ela não é muito iluminada. Por sorte, graças a Deus, eu estava com o meu farol aceso. Você conseguiu então, ver ali, e eu estava saindo muito tranquilo e consegui evitar um dano maior. Mas era uma criança menor, no condomínio, na área comum, porém na área de garagem andando de bicicleta. Nossa, gente, que é proibido. É um perigo. Agora, se os pais autorizarem os filhos, não, eu deixei meu filho, minha filha descer, brincar. O condomínio, ele pode se isentar de qualquer responsabilidade, nesse caso, se acontecer alguma coisa? É como eu te falei, né? Infelizmente, ele não vai se isentar. Igual o porteiro viu ali aquela criança afogando e ele imediatamente foi prestar o socorro. É do ser humano, né? Viu um acidente iminente, então eu vou socorrer. Mas na maioria das situações, sim, o condomínio ele não vai ser responsável. Eu trago, Bruna, um caso muito triste em Patos, de 2 crianças de aproximadamente 6 anos, brincando no condomínio, e uma delas entram no elevador e apertam vários botões dos elevadores. A gente sabe que é comum criança fazer isso em elevador, né? É comum. Apertar ali, brincar apertando o botão. E elas, no desespero, o elevador parou, abriu meio elevador, uma conseguiu sair e a outra caiu no fosso do elevador. Ai, que desespero. Todas as manutenções do elevador em dia, tudo em dia, mas infelizmente foi uma fatalidade. Nesse caso, o condomínio não foi responsável, mas infelizmente a responsabilidade foi dos pais, né, que não fizeram a guarda que deveria ter sido feita. Nossa, gente, isso é muito triste e é muito comum a gente ver crianças circulando assim na área comum, às vezes sem o acompanhamento. Agora a gente está falando aí do risco de acidente de crianças, mas a gente sabe que os jovens também têm o lado da questão do barulho, né? Tanto no parquinho quanto na piscina, os jovens se reúnem para as resenhas, estão ali com aquela caixinha de som, conversando. Tem limite para esse barulho, né? Tem uma hora que precisa ser respeitada, né? Sim, normalmente nos regimentos, né, o prazo final normalmente são 22 horas. Sim. E nem sempre isso acontece. Então, nesses casos, os moradores entram em contato com a portaria, pedem aquele auxílio à portaria para que cesse o barulho, porque as pessoas precisam descansar. Aí, quando isso não é possível, aciona um disque silêncio. Quando ainda não é possível, aciona um síndico para tentar conter todo esse barulho. Posteriormente, provavelmente, o síndico vai enviar uma advertência para o morador. Se isso voltar a acontecer, aí vai ter aplicação de multa conforme o regimento. Agora, a depredação. Às vezes os jovens se reúnem ali, quebrou um copo da área ali de festa, quebrou alguma coisa. Todo mundo tem que pagar por esse prejuízo, porque é um bem ali de uso comum, mas foi aquele jovem que destruiu ali. Como é que fica isso? Normalmente, quando ele está usando o salão de festas ou a churrasqueira, ele é alugado para aquela unidade. Então, provavelmente, quem alugou foi o pai ou a mãe, o responsável alugou. Então, se quebrou algo, aquela unidade vai ser a única responsável. E se quebrar algo sei lá, um pedaço de um banco, por exemplo, que está ali para uso coletivo, ele não fechou ali o aluguel, a área específica, mas quebrou um banco durante uma brincadeira. E aí?
Pois é, então aí vai ser rateado por quem quebrou o banco, provavelmente. Provavelmente será advertido, né, todas as unidades em que os filhos estavam envolvidos, sem supervisão, e acabou causando dano àquele patrimônio. Ah, perfeito. Agora, essa limitação do barulho, né, voltando para o barulho, ela vale também para dentro das unidades ou só para as áreas comuns? Vale também para dentro das unidades. Tem que respeitar, né? Sim, eu já acompanhei alguns casos em que o barulho do salto alto estava incomodando o morador. Meu Deus, que pepino, hein? Que pepino. Isso chegou de vias de fato judicial, então infelizmente... Foi para a justiça. Foi. Era 3 da manhã, então tinha barulho de salto, não dava, o morador precisava dormir. Pois é. Como é que a gente pode encontrar o equilíbrio nessas questões? São muitas pessoas convivendo diariamente, né? São vizinhos e precisa de um equilíbrio nessa relação. Tem gente que não tem criança, que não tem adolescente, que nem sempre vai entender que aquele barulho da criança faz parte do dia a dia e nem é obrigada a entender. Tem gente que não tem pet, que também não entende a questão do cheiro ali, do barulho, dessa convivência. Como encontrar esse equilíbrio? É olhar para dentro de si mesmo, né, Bruna? E falar bem assim, eu entro no meu reduto, no meu apartamento, eu quero paz, tranquilidade. Então, se eu quero, eu também preciso propagar isso para o meu vizinho. Então, eu tenho que ter um pouquinho de bom senso, a criança está brincando, é durante o dia, tem limites para ela poder brincar, depois do horário não é permitido. Então, eu vou ter um equilíbrio, eu vou encontrar uma maneira de conviver. Eu brinco que nós vivemos, antigamente era um bairro com várias casas, hoje as casas viraram prédios, é uma rua vertical. Verdade. Então, é saber conviver. Então, um cede de um lado, o outro cede do outro. Eu não quero que a Bruna faça a festa dela depois das 10 horas, porque eu preciso dormir. Mas eu também tenho que respeitar que a Bruna vai fazer a festa durante o dia. Sim. Né? Ela precisa de descansar, ela precisa de lazer. Todos precisamos de lazer. Então é encontrar o norte, o ponto de equilíbrio para todo mundo viver bem. Com certeza. Tem comentário aqui no YouTube, Lucrécia Santos, ela falou que, na minha opinião, criança não deve ficar sozinha em lugar nenhum. Tem a participação aqui do Marcos também, de Aracruz. Obrigada pela participação. Chegando perguntas aqui também. Eu achei interessante uma pergunta que chegou aqui, eu só perdi um nome, eu sei que a pessoa é de Itapuã, em Vila Velha. Ela fala que mora em apartamento e sofre muito aos sábados de manhã com as crianças brincando no parquinho, porque a gritaria é muito alta. Mas está dentro do horário permitido, né? Como é que fica nesse caso? Sim, infelizmente ou felizmente, infelizmente para uns, felizmente para outros. Está dentro do horário permitido e é pleno sábado, né? Provavelmente ela vai ter que dar uma olhada no regimento para saber a partir de que horas que o parquinho é liberado, a partir das 9 da manhã. Sim. Eu entendo que a partir das 9 da manhã é um horário ideal, tanto para as crianças quanto para quem estava descansando, não é tão dormindo, cedo, não né? é tão cedo e também nem é tão tarde. Mas felizmente ou infelizmente as crianças também precisam de lazer. Perfeito, né? Olha, vão chegando aqui várias outras perguntas. O condomínio pode investir em câmeras para auxiliar nesses casos? As câmeras podem ser utilizadas para provar que um adolescente fez algo fora das regras, por exemplo, por se tratar de menor de idade? Ricardo Caldeira, ele é de Vila Velha. Obrigada pela participação. Muito obrigada. É uma pergunta extremamente importante. Deve investir em câmeras, né? Até mesmo para comprovar um dano ao patrimônio ou um acidente que possa acarretar uma fatalidade ou comprovar coisas piores, Bruna, porque quando um adolescente está sozinho na piscina, por exemplo, você não sabe quem é o visitante do morador do lado. Nossa, se é uma pessoa que tem passagem pela polícia, se é uma pessoa que é usuária de drogas ou uma pessoa até que já responde por estupros. Nós não sabemos quem é o morador do lado. Então, os nossos filhos não estão completamente 100% seguros, porque o pai e a mãe ele não conseguem controlar aquele fluxo de moradores e visitantes. Nós não conseguimos controlar em determinados condomínios a locação por temporada. Então eu não sei quem é o morador daquela locação por temporada. Hein? Airbnb aí da vida, esses aplicativos da vida. Entendeu? Então é um risco que eu estou expondo, meu filho menor de idade, que não tem aquela noção do perigo, do real perigo, e que
o meliante, vamos dizer assim, ganha confiança, dá um presente. Então, hoje ele deu um presente, ganhou confiança. Amanhã consegue, talvez, levar meu filho ou minha filha para o apartamento e aí, infelizmente, algo ruim acontece. Gente, isso é muito perigoso, os pais devem estar atentos. A gente conversou com a Jussiane Ramalho, advogada, que trouxe luz aí para esse tema que é polêmico, mas a gente precisa conversar sobre isso para tentar essa convivência mais harmônica no dia a dia. E é possível, viu, pessoal? Obrigada pela entrevista, minha amiga. Bruna.